Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu vou falar hoje sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Tudo isso tem a ver com a inteligência, né, da pessoa. E hoje a gente escuta muito falar assim, nossa, esse aluno ele é tão inteligente, né? E por que ele é tão inteligente? O professor se refere a ele por ser tão inteligente porque ele sabe muito dos conteúdos, né? Ele absorve muito bem, ele vai além, né, dos demais, né? Então ele é muito inteligente. Mas o que eu quero trazer aqui, que todos nós somos inteligentes. Não é só um aluno que tira 10, né, em tudo, que é inteligente. Não, todo mundo é inteligente. E tem uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Às vezes, costuma acontecer muito de pessoas muito inteligentes, né? Essas que tiram muitos 10, né, em tudo, elas não têm sabedoria, mas elas têm conhecimento, ou seja, elas se aprofundam nos conhecimentos, elas têm muito conhecimento sobre aquela matéria, sobre aquele conteúdo, né? Existem professores inteligentíssimos, né, que sabem passar muito bem, mas a sabedoria ela está numa esfera da inteligência emocional. E o conhecimento da inteligência cognitiva, né? Que são esferas diferentes e nós temos que ter as duas. Mas qual é mais importante? As duas são importantes, mas a sabedoria ela te faz ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida e acaba sendo mais importante. Se você perguntar assim para mim, quantos sábios existem no mundo? Eu não sei, porque é minoria e os que são sábios não dizem que são sábios. Então nós não sabemos nunca quem é um sábio, quem não é, né? Porque a pessoa nunca diz. Quem é sábio mesmo não diz que sabe tudo. Uma pessoa que diz que sabe tudo geralmente não sabe muita coisa. E os por quê? Por que isso? Porque o sábio que sabe tudo sabe que ele não sabe tudo, porque é impossível saber tudo. Mas a partir das experiências dele, ele vai dando um significado, né, a elas e vai tornando isso emocionalmente gerenciável, né? Então a sabedoria está muito ligada às experiências que a gente tem e o que a gente fez com isso, né? Como que a gente aproveitou, se bem ou mal. E o que ficou de fato, o que modificou a gente. Então, a sabedoria geralmente transforma, né, a gente. O conhecimento, ele acrescenta. Então, se eu quiser, por exemplo, entender tudo sobre portas, vou dar aqui um exemplo, né, portas. Então, eu vou na internet, vou ler tudo sobre portas, vou conhecer, vou entender para poder trabalhar com aquilo, né, ou até mesmo que seja uma simples curiosidade de saber tudo sobre portas. Hoje eu tenho conhecimento aqui na mão e me aproprio dele, sei tudo sobre portas. O conhecimento também está dividido em superficial e profundo. Eu posso ser, por exemplo, um filósofo que conheço muito sobre a filosofia, ou um professor de filosofia que talvez eu não saiba tanto, mas eu sei como ensinar os alunos a pensar, né? Sobre filosofia, porque filosofia nada mais é do que fazer alguém pensar, aprender a pensar, né? Indo para a raiz da palavra filosofia, até nós temos, né, as raízes grega filia, né, que é amizade, e sofia, que é sabedoria, né? Então, é uma amizade pela sabedoria, né? Um desejo, né, de saber mais, né? Então, conhecer é uma coisa e saber é outra. Agora, falar que alguém que conhece muito é inteligente, ele é inteligente. Eu já disse que todos, né, são inteligentes. Só que muitas vezes ele não é um sábio, porque ele não sabe gerir todas as áreas da vida dele com equilíbrio. Às vezes essa pessoa não tem bons relacionamentos, ou não tem boa saúde, ou não tem um bom trabalho, então tudo isso existe. E a função da escola hoje ela está atrelada, né, a passar competências e habilidades não só para criar esse conhecimento do aluno, mas também a sabedoria. Mas a sabedoria é de uma esfera muito mais particular, né, de como nós aproveitamos os ensinamentos e as vivências que nós temos. E
A sabedoria, ela vai te transformar. Um exemplo só para eu deixar claro um pouco melhor aqui o que seria uma pessoa sábia, né? Vamos supor que você está no trânsito, você está dirigindo e alguém comete uma irregularidade com você, ou seja, essa pessoa te fecha com o carro e você é obrigado ali a pisar no freio, né, abruptamente, né, quase te causa um acidente, e daí você fica muito nervoso, claro, qualquer um ficaria. O que faria um sábio? Ele ficaria muito nervoso, sim, respiraria 3 vezes, poderia até xingar internamente essa pessoa, né? Mas ele ia seguir o caminho dele e deixa que vai. O que faria uma pessoa não sábia? Ela iria xingar, perseguir esse que fechou ela, fazer gestos obscenos, dar cortada também, se vingar, e ir correndo atrás da pessoa, né? Fazendo toda aquela coisa. Ele está novamente arriscando a vida dele, entrando em contato com alguém que não sabe dirigir, porque se essa pessoa já fez isso, ela pode causar um acidente ainda maior, né? Se essa pessoa tiver uma arma no carro, ela pode provocar uma briga. Então, e essa pessoa não significa nada, absolutamente nada na vida do outro. É uma pessoa irresponsável que dirige sem respeitar as regras do trânsito. Então, um sábio continuaria o dia dele normalmente, depois daqueles segundos de tensão, sem deixar isso influir, e quem não é sábio teria um dia horroroso pela frente, né? Porque já ia chegar no destino daquele jeito, né? Com aquele humor, atraindo toda espécie de coisa horrorosa para o seu dia, né? Que é geralmente o que acontece, né? Vai indo um atrás do outro, né? É como se fosse uma sucessão daí de um dia horroroso, né? O sábio, ele geralmente tem boa saúde, porque ele não vai se alimentar mal, a pessoa que tem conhecimento, mas às vezes ela tem um conhecimento sobre história, por exemplo, a fundo, mas daí ela não tem uma sabedoria de saber que salsicha faz mal, então ela vai lá, come um monte de salsicha e fica doente depois, porque ela só se alimenta com tranqueira. Então é isso, gente. Não é que um aluno que tire 10, ele seja mais inteligente que os outros, mas é que ele tem uma capacidade de inteligência cognitiva maior, e também você tem que ver as atitudes dessa pessoa, né? Se ela estuda, se ela presta atenção, faz toda uma diferença, se ela tem um hábito com a leitura. Então tudo isso vai ranquear melhor a inteligência dessa pessoa, mas não necessariamente a inteligência é só isso, é só saber conteúdos ou saber de um monte de coisa. Tem gente que parece uma enciclopédia ambulante, sabe de tudo, né? Se você falar qualquer coisa, a pessoa sabe, mas não necessariamente ela seja uma sábia. Ela é alguém que conhece muito, ela é um especialista, um expert, não um sábio. E a educação hoje quer ir para o lado da sabedoria, né? Para que você saiba, para que você pense, para que você reflita. É diferente todas essas competências e habilidades que eles vêm levantando para provocar no ser humano uma transformação, né? Então é isso que você tem que pensar, se você está indo para esse conhecimento que te transforma, que te faz ser melhor, ou se você está só adquirindo um monte de conteúdo, um monte de conhecimento, mas não se transforma em nada. Continua ficando nervoso por causa do trânsito, continua se alimentando mal, continua brigando com as pessoas que você ama. Então é isso que você tem que levantar. Em que nível, em que pé está a sua sabedoria? E quanto melhor ela tiver, vai acontecer uma coisa muito engraçada, que você vai achar que não sabe nada. Mas, no fundo, a sua vida começa a correr melhor. Então, inteligente, todos nós somos. Todos têm a mesma capacidade, desde que esteja tudo bem com a parte física, né, da pessoa, todos têm a mesma capacidade. Tá bom? É isso aí. Até mais, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!